a partir do versículo 22. Quero estar louvando a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido. Tivemos pela manhã uma escola dominical abençoada e também estamos tendo até este momento e continuaremos tendo, cremos nisto, um culto abençoado. Deus abençoe, auxiliar irmão Robson, toda a nossa liderança, pastor Eliezer, presbítero Pascoal, todos os irmãos, Deus abençoe. Josué capítulo 6, a partir do versículo 22, todos encontraram? Amém. Diz assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tende jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel, Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Fecha os teus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai querido, Pai da eternidade, nós te agradecemos, nós te exaltamos, ó Pai, porque o teu Espírito Santo está falando conosco desde o princípio. Nós queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Agora estamos diante da Tua palavra, Senhor, sacrossanta. Te pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo venha trabalhar de forma linda, de forma poderosa, concisa, direta, extraordinária, especial. Venha edificar, consolar, exortar. Venha levantar os caídos, fortalecer os fracos, Senhor. Trazer ânimos aos desanimados, Senhor. Venha trazer uma palavra do trono da graça. Nos usa mais uma vez para a glória do Teu nome. Repreenda todo o mal e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco. Não o que queremos, mas o que necessitamos, precisamos e dependemos. Fale conosco em nome de Jesus, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Muito obrigado. Deus vos abençoe. O povo hebreu estava no Egito, sendo escravizado. O faraó que os escravizara morreu. O povo se sentiu livre. Eles respiraram. E dentro desse intervalo, desse interim, eles buscam ao Senhor, pedindo para que Deus os libertasse daquela escravidão egípcia. Deus, por sua misericórdia, se lembrando da promessa que Ele fizera a Abraão, Isaque e Jacó, determina agora retirar com mão forte o povo hebreu do Egito e fazê-los subir para a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Deus se manifesta para um homem chamado Moisés, o levanta, o capacita, determina que ele será o libertador do povo hebreu, e ele será o guia até a terra de Canaã. Isto acontece, Deus usa Moisés, o dedo do Senhor esteve sobre o Egito, pragas incontáveis caíram sobre o Egito, e com mão forte o Senhor retirou o seu povo do Egito e o fez subir à terra de Canaã. Porém, todos nós sabemos que o povo hebreu ficou aproximadamente 40 anos no deserto. Daquela geração que saiu do Egito, todos exceto Josué e Calebe morreram no deserto. E a geração que nascera no deserto entrou na terra de Canaã, não sendo liderado por Moisés, porque nessa altura Moisés já havia morrido. Deuteronômio capítulo 32 vai dizer sobre a morte de Moisés.
E no capítulo 1 de Josué, no versículo 3, Deus vai se manifestar para Josué e diz: Josué, levanta-te, porque o meu servo Moisés, ele é morto. Deus fez a promessa para Moisés que entraria na terra de Canaã também. Porém, todos nós sabemos que por causa de uma desobediência de Moisés, Deus o reteve e não permitiu que ele entrasse na terra. Porém, Deus permite que ele veja no pico do monte a terra que ele prometera a Abraão, Isaque e a Jacó. Ele morre e esta autoridade agora é ortogada, é delegada a Josué, a responsabilidade de inserir o povo na terra de Canaã. Josué, então, através do poder de Deus, atravessa o rio Jordão, para nas Campinas, e a primeira cidade para poder entrar na terra de Canaã é uma cidade chamada Terra das Palmeiras, que é conhecida como Jericó. Jericó e a Terra das Palmeiras é a mesma região. Então, Josué e o povo hebreu, para poder tomar posse, praticamente, literalmente, plenamente da promessa de Deus e usufruir daquela terra que Deus lhe prometera, eles precisavam entrar na terra através da cidade principal e primeira, que era a porta de entrada, que era Jericó. Porém, Josué era um homem estrategista. Josué, na época de Moisés, foi um dos que foi enviado como espia para observar essa mesma terra. Ele observou que a terra era de gigantes, era terra de muitos combatentes, era uma terra que o povo hebreu, para poder conquistar, teriam que lutar. E o povo que habitava naquela terra não era um povo qualquer, eram os jebuseus, os heveus, os heteus, tudo quanto era eus havia naquela terra. E era um povo fortemente armado e preparado para a guerra. Porém, Josué e Caleb trouxeram um diagnóstico diferente dos outros 10, porque Moisés enviara 12. 10 ficaram atônicos, abismados, boquiabertos no seu sentido negativo, quando observaram que havia muitos gigantes naquela terra. Caiu sobre eles a síndrome do gafanhoto, e eles disseram que aqueles homens os devorariam. Aqueles homens eram demasiadamente altos e muito mais fortes do que eles. Porém, Josué e Caleb tiveram a visão divina. Eles creram, eles confiaram na palavra de Deus. E eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. E nós comeremos aqueles como se comem pão. Nós devoraremos, nós destruiremos ele, assim como um dente mastiga o pão. Só basta nós crermos, esperarmos, confiarmos no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Agora Josué não está apenas como espia, Josué agora está como líder. Ele agora não envia 10, mas 12, melhor dito, agora ele envia 2 somente. Josué chega para aqueles jovens espias, líderes de tribo, e diz assim: ó, vão, espiem a terra, observem a terra, e traga-me outro diagnóstico, para nós confirmarmos, para nós conhecermos, para nós unirmos as nossas ideias em uma estratégia para podermos invadir e tomar posse daquilo que Deus já nos prometeu, porque é tempo para nós conquistarmos. Então Josué manda agora os 2, e vai aqueles 12 mensageiros representando a Josué. Quando eles chegam, aqueles 2 chegam diante de Canaã, deparam-se com a cidade das palmeiras, a cidade de Jericó. Eles percebem de frente que Jericó era cercada por muralhas. 2 muros que segundo a história, eram grandes, enormes. E dentro daqueles 2 muros, eram tão grandes que davam para pessoas morarem ali. Havia casas em cima daqueles muros, onde uma das que moravam naquele muro era a prostituta Raabe. Não sei como aqueles 2 espias conseguiram subir no muro. Não sei vos informar como é que eles conseguiram chegar na casa de Raabe.
Porém, diz a Bíblia, em Josué capítulo 2, que aqueles homens conseguiram chegar até a casa de Raabe. Quando eles encontram com Raabe, Raabe logo identifica que eles eram representantes do povo hebreu. Com certeza eles se identificaram, olha, nós somos representantes de Josué, o líder que nenhum rei está conseguindo permanecer diante dele. Todos aqueles que se levantaram contra Josué, Deus os derrubou e Josué prevaleceu. Isso foi testemunho da boca da própria Raabe. Porque Raabe, ela olha para os representantes de Josué e diz: o nosso coração, o coração do povo está derretido. O coração do povo está assustado. Porque nós sabemos que o vosso Deus é Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Todos nós estamos sabendo que um dos dois maiores reis caíram diante da espada de Josué. E a nossa cidade é a próxima conquista desse grande conquistador chamado Josué. Raabe era consciente, Raabe estava muito bem informada a respeito dos acontecimentos em relação ao povo hebreu, em relação a Josué. Porém, ela diz: certamente, Deus nos entregou nas vossas mãos. Mas eu quero que vocês, quando entrarem, me ajudem. Porque eu vou preservar a vossa visita aqui. Eu vou vos esconder. Eu vou vos ajudar. Raabe era no mínimo esperta, inteligentíssima. Ela sabia que mesmo se falasse para o seu rei e para o seu povo, eles não conseguiriam resistir à espada de Josué. Porque Deus era com Josué. Ela foi inteligente. Ela disse: se eu não posso sobreviver contra vocês, eu ajudo vocês, e vocês me ajudam na hora que vocês invadirem, porque certamente vocês invadirão e conquistarão a cidade. Aí aqueles dois espias fizeram um juramento, fizeram um trato, um negócio, um compromisso, uma aliança. E diz assim: olha, certamente Deus vos entregou nas nossas mãos. Mas é o seguinte, nós invadiremos a cidade. E tudo que houver na nossa frente nós destruiremos. Porém, você será salva se você fizer uma coisa. Se você amarrar um fio de cor vermelha, escarlate, na janela da sua casa. Quando você colocar o fio de escarlate na sua janela, ao adentrarmos a cidade, nós olharemos para a tua janela e concluiremos que você creu na nossa palavra, obedeceu a nossa palavra, e por causa disso você será preservada, você e todos quanto estiverem dentro da sua casa. Aqui eu quero trazer para os irmãos a tipologia cristológica. Porque Josué é um tipo claro de Cristo. Todos nós sabemos que Josué, a expressão Josué deriva do hebraico Yeshua. E Josué, com seu nome Yeshua, equivale a Jesus. Jesus e Josué, dentro do hebraico, é a mesma palavra, Yeshua. Então Josué é um tipo claro de Cristo Jesus. Aqueles dois espias é um tipo claro dos mensageiros que representam a Jesus Cristo. Dos pregadores,
daqueles que levam boas novas, daqueles que representam a Josué espiritual, que é Jesus Cristo. E Raabe representa o povo que creu em Jesus Cristo através da palavra dos seus representantes. E o fio de escarlate na janela, que preservava a vida de Raabe e de todos aqueles que estivessem dentro da sua casa na invasão dos hebreus, simboliza o sangue de Jesus cravado no nosso coração, que nos livra da morte. Josué é Cristo. Os espias representando os pregadores do evangelho. Raabe, a humanidade levando em consideração a pregação do evangelho. E o fio de escarlate, o sangue de Jesus na nossa janela, que preserva a nossa vida. Chega-se o dia da invasão. Josué determina: vai os sacerdotes com a arca da aliança, vai os seus soldados, depois de circuncidados. Está na hora de invadir a terra de Canaã. Depois que Deus tinha dado a estratégia para Josué, roda, circula, anda em volta dos muros 7 dias. E no último dia, vocês darão 7 voltas ao muro de Jericó. E quando eu mandar, toquem as trombetas. Porque as muralhas não vão cair com o seu toque, mas pela vossa obediência à estratégia que eu dei, eu vou ruir os muros. A estratégia Deus dá. Deus só está contando com a nossa obediência. A diretriz Deus revela. A direção Deus dá. A estratégia Deus toca no teu coração. Mas agora é só preciso colocar em prática e esperar a ordem. Toquem as trombetas. Porque quando as trombetas tocarem, não existirão muralhas que ficarão de pé do povo de Deus. Deus falou: Josué, toca as trombetas. Josué acenou para os sacerdotes tocaram a socerá, a trombeta, e as muralhas ruirão. É um detalhe: as muralhas não caíram, nem para frente e nem para trás. As muralhas ruíram. É diferente. As muralhas ruíram, ou seja, a terra se abriu e engoliu as muralhas. Se caísse para frente, cairia em cima do povo hebreu. O que Deus fez? Não deixou nem cair para trás nem para frente. Abriu a terra e implodiu. E engoliu as muralhas de Jericó. E a Bíblia diz que quando aquelas muralhas ruíram, eles invadiram a terra. Aí nós chegamos no capítulo 6. A partir do versículo 22, é Josué e o povo já entrando na terra de Canaã. Aí Josué chega para os 2 espias e diz assim: vai e cumpre com a vossa palavra em relação à prostituta. Vai, e assim como vocês juraram, e assim como vocês fizeram aliança, assim como ela vos ajudou, vos livrando, vos preservando de serem achados pelos homens daquela terra, assim vocês precisam cumprir também o juramento de preservá-la. Aí a primeira consequência na vida de Raabe e na vida de todos aqueles que Raabe conseguiu colocar dentro da sua casa, a primeira foi: ela foi salva da morte. Ela foi salva da destruição. Ela era alvo também da destruição vinda através de Josué, porque era cananeia. Mas ela agora vai ficar isenta da destruição, porque creu na mensagem dos representantes de Josué,
e colocou o fio de escarlate na sua janela. Raabe representa aquele que leva em consideração as palavras dos representantes do Josué espiritual, que é Jesus Cristo. Diante da palavra dos representantes de Jesus, qual é a tua posição? Diante da palavra dos profetas, qual a tua decisão? Diante das palavras daquele que você sabe que é coluna e firmeza da verdade, qual a tua decisão? Rejeitar, desprezar ou absorver e considerar? Raabe considerou. Raabe absorveu. Raabe entendeu. Raabe guardou a palavra no coração, obedeceu e foi salva. Isso acontecerá com todos aqueles que creem das palavras daqueles que verdadeiramente são porta-vozes de Deus. Deus falou para o povo de Israel: não toqueis nos meus ungidos, e no mesmo versículo diz: não desprezeis os meus profetas. Mas na frente ele diz: creiais nos meus profetas e prosperareis. Aleluia. Quer uma vida próspera? Creia na pregação daquele que verdadeiramente representa o reino de Deus. Muitas pessoas não estão conseguindo alcançar a vitória que quer, porque estão desprezando a mensagem que vem daqueles que são verdadeiramente representantes de Deus. Não despreze a palavra que vem verdadeiramente de Deus. Raabe absorveu aquela palavra, creu, guardou, confiou e foi salva por causa disto. Se nós crermos, se o sangue de Jesus, tipificado por aquele fio de escarlate, tiver no nosso coração, e se nós estivermos crendo nas mensagens daqueles que são porta-vozes de Deus, a espada de Josué, o juízo de Jesus Cristo, no dia do juízo final, não nos alcançará. Nós somos protegidos, preservados por Deus. Todos aqueles que creem na palavra são preservados por Deus. Ainda que caia na terra, a sua alma está com Deus. Creia na palavra. Creia nos representantes de Deus. Insira a fé no teu coração. Deus vai te livrar de sofrimentos. E por fim, o trono branco não será para você, será para os ímpios. Nós aguardaremos o arrebatamento, o tribunal de Cristo, para ser galardoado segundo as nossas obras. Creiamos em Cristo. Creiamos em Cristo. Creiemos em Cristo. Creiemos em Cristo. Creiemos nos representantes de Deus. Creiemos nos porta-vozes de Deus. Creiamos, irmãos, creiamos. Nós saímos dos nossos lares entendendo: Deus tem uma palavra para mim. Deus tem uma direção para mim. Creiamos nisto. Creiamos nisto. Porque Deus nos dará vitória. Deus nos dará vitória, irmão. Na semelhança de Raabe, nós seremos preservados. Aqueles que creem na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e levam em consideração as palavras dos representantes de Cristo, daqueles que verdadeiramente são, porque existem muitos que não são, mas ainda existem aqueles que são. Se nós crermos, Deus nos guardará. Esse sangue nos preserva. Romanos no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que por amor a Cristo Jesus, nós somos entregues à morte o dia todo. Você acorda de manhã e o diabo está dizendo para a morte: mata ele, mata ele, mata ele. Aí a morte vem com todo o ímpeto para você. Quando chega perto da sua porta, é como se fosse o freio do carro. Não consegue, por quê? Porque vê o sangue do Cordeiro. O fio de escarlate na janela da sua porta. Na janela da sua casa, melhor dito.
É por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O juízo não nos alcança se nós tivermos fé em Cristo Jesus. Primeira consequência na vida de Raabe, ela foi salva. Ela foi guardada. Ela foi preservada. Ela recebeu o livramento. Assim acontecerá com todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E aqueles que levam em consideração a palavra dos profetas. Segunda consequência na vida de Raabe, diz a Bíblia que Josué preservou ela, mas Josué colocou ela dentro do arraial de Israel. Isso aqui é extraordinário, irmão. Josué sabe que ela é cananeia. Josué sabe que ela não é da tribo de nenhum dos filhos de Jacó. Ela não é israelita. Ela não é judia, ela é cananeia, está dentro do propósito de Deus exterminar os cananeus, mas ela é salva. Sabe o que Josué faz? Insere ela, coloca ela dentro do arraial do povo de Israel. É como se Josué pegasse na mão de Raabe e falasse assim: deixa comigo, minha filha. Juntasse o povo e dissesse: ó, esta creu, preservou a vida dos espias e creu que Deus é conosco. Agora eu faço um edito: recebais esta mulher no meio de vós. É isso, diz a Bíblia, e Josué deu vida a Raabe. Colocou ela no meio do arraial de Israel. Isso foi o que Jesus fez. Tirou-nos do império das trevas e nos colocou no reino da sua maravilhosa luz. O Josué espiritual pegou na nossa mão e disse: agora ele faz parte da igreja. Entra, meu filho, faz parte do Israel de Deus. Você estava lá no mundo. Como diz o presbítero Pascoal, ninguém dava nada para você. Raabe era uma prostituta, digna de morte. Mas Josué pega na mão dela e diz: porque você creu, fica à vontade, eu te coloco no meio do povo. Você faz parte dos nossos, você faz parte dos nossos, você faz parte dos nossos. Creu na minha palavra, seja bem-vindo, entra no reino de luz. Jesus veio para nos dar vida eterna. Josué deu vida a Raabe e Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Nós temos vida em abundância porque nós cremos no Josué espiritual, que é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira consequência na vida de Raabe, ela foi livre do juízo de Josué quando invadiu a terra de Canaã, a terra de Jericó. Segundo, Josué inseriu ela na sociedade da comunidade. Por quê? Porque ela é uma pessoa desprezada, porque era prostituta, ela vivia no muro. Ela não era digna nem dentro do seu próprio povo, mas Josué lhe deu dignidade. Josué colocou ela na sociedade, na comunidade. Josué restaurou a honra dela. Essa é a terceira consequência na vida de Raabe. Ela foi livre da destruição. Ela foi colocada no meio de Israel. E Josué restaurou a sua dignidade, porque ela era prostituta. Josué colocou ela no meio do povo e diz: trateis agora esta mulher como uma judia. Haja vista que ela não é judia, é como se fosse uma prosélita. Porque prosélito é aquele que é gentil, mas se converte à fé judaica. Então ela passou a ser uma prosélita. Mas como Josué dissesse, considera ela como uma gentia, como uma judia, melhor dito. Considere ela como uma pessoa que é do nosso povo. Abrace ela, abre as portas para ela, porque eu restauro a vida social dela. E é isso que Jesus faz. Aqueles que entregam a sua vida para Jesus, Jesus restaura a sua vida em todos os aspectos.
Entregue a sua vida por completo para ver se Deus não trabalha em todos os aspectos da sua vida. As pessoas que te olhavam diziam, esse aqui é a ovelha negra da família. Esse aqui não vai dar certo. Esse aqui já está perdido. Esse aqui já está no inferno. Entregue a sua vida para Deus e Deus vai fazer um reboliço na tua vida para a glória de Deus Pai. A mulher que outrora era prostituta, agora está no meio do arraial. E sabe por que Deus ruiu as muralhas? É para a casa de Raabe ser destruída. A casa literal, não família, a casa literal. Sabe por quê? Porque Josué, quando colocou Raabe no meio do povo, ela saiu de cima do muro e foi para morar dentro do povo. Porque aqueles que se encontram com Jesus não permanecem em cima do muro. Sai da posição de cima do muro e agarra a fé e entra no reino de Deus. Porque está em cima do muro, muro é símbolo de indecisão. Muro é símbolo de dubiedade, olha para fora, olha para dentro. Sabe o que Deus fez? Ruiu as muralhas, destruiu a casa e fez Josué colocar ela dentro do povo de Israel. Sabe por quê? Deus destruiu a casa de Raabe, era para Raabe não olhar mais para trás. Foi aquilo que o presbítero Alexander disse. Para as pessoas não olhar para trás e ficar com saudade do passado. Para não ficar com saudade do legume do Egito. Com as verduras do Egito. Mas esqueceu também que lá eles eram escravos. Tinha chicote nas costas. Como o pastor Eliezer nos ensinou por mais de um ano a respeito da obediência. Eles esqueceram disso. E é isso que Deus permite. Nos coloca numa posição melhor para nós não lembrarmos mais das coisas que ficaram para trás. Eu já disse isso uma vez. O pastor Pedro Rosa salientou isso no congresso. Jesus poderia usar vários exemplos de mulheres para que os discípulos lembrassem delas. Lembrai-vos de Sara, lembrai-vos de Rebeca, lembrai-vos de Abigail. Lembrai-vos de outras tantas mulheres. Mas a única mulher que Jesus salienta e ordena e exorta os discípulos a lembrarem é da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, sabe por quê? Porque a mulher de Ló foi convertida numa estátua de sal, morreu porque olhou para trás. Porque as ordens dos anjos foram: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pare em toda esta campina, fuja para o monte, para que não pereças. Ela saiu, mas no meio do caminho, olhou para trás. Sabe por quê? Porque a casa dela estava em Sodoma. A riqueza dela estava em Sodoma. Ela era sodomita, não queria se desapegar com as coisas. Olhou para trás, ficou convertida em uma estátua de sal. É por isso que existem algumas casas do nosso passado que nós temos que permitir que Deus destrua completamente. Porque a nossa vida não é de olhar para trás, é olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É aquilo que Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 14, se eu não me engano: deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Deixando as coisas que para trás ficam. Nós corremos uma carreira, e quem corre olhando para trás, tropeça em pedra e cai. Mas quem olha para frente, alcança o alvo, que é Jesus Cristo. Deus destruiu a casa dela e Josué inseriu no contexto judaico, no arraial de Israel. Seja bem-vinda, Raabe. Fica à vontade, Raabe, porque tu crestes, Raabe. Tu é uma das nossas agora, Raabe. Primeira consequência, porque Raabe creu, ela foi salva da destruição. Segundo, ela foi inserida. Josué lhe deu vida. Terceiro, ela teve uma vida honrada. Josué restaurou a sua vida e ela passou agora a ser uma mulher comum. Uma mulher normal. Deixou a vida de prostituição, creio eu. E diz a Bíblia que ela vai se casar com um homem
da tribo de Judá. Seu nome, Salmão. De uma prostituta para uma mulher agora bem casada. De uma vida pervertida para agora uma vida de honra. Pervertida. Agora para uma vida de honra. Isso é o que Jesus faz. De uma vida toda errada, Deus te coloca no meio do povo dele e diz: agora você vai saber o que é verdadeiramente ter vida. Você vai saber o que é vida em abundância. E a sua vida será restaurada. Aí ela casa com Salmão. Ela não sabe. Mas lá no futuro Deus está preservando algo. Através de Raabe, uma genealogia montar-se-á. Através também de Raabe, porque já veio antes dela, mas passando por ela também, porque Salmão, o marido dela, é da tribo de Judá. Ela vai fazer parte de uma genealogia que vai entrar para a história. Ela vai fazer parte de uma árvore genealógica que ela não tem nem ideia. Tem atitudes que nós tomamos hoje, mas a gente não sabe o que Deus está preservando no futuro. Tem atitudes hoje que nós tomamos por fé, por renúncia, não sabendo exatamente, mas Deus tem algo glorioso lá na frente. Console o seu coração com isso. Não entendi porque Deus me mandou para cá. Você não sabe do futuro. Confie em Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Ele tudo fará. Ele sabe, meu irmão. Ele sabe do teu futuro. Ele sabe. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Deus te preservará. Raabe não está sabendo. Mas ela casa com Salmo. Aí o tempo vai se passando. O tempo vai se passando. O tempo vai se passando. A genealogia vai avançando, avançando, avançando. Daqui a pouco nasce um menino. Seu nome, Jesus Cristo. Ele nasce, cresce, morre, ressuscita, é tomado ao céu, está à destra do Pai hoje. Deixa uma história na terra. Deixa uma genealogia na terra. Aí o Espírito Santo invade a vida do escritor chamado Mateus. Aí o Espírito Santo começa a impelir agora a Mateus escrever a respeito da genealogia de Jesus através da vida de José. Escreve aí, Mateus. De Abraão veio Isaac. De Isaac veio de Jacó. Veio Jacó. De Jacó veio Judá e seus irmãos. De Judá com Tamar veio Zerá e Pérez. De Pérez veio Esrom. De Esrom veio Arão. De Arão veio Aminadab. De Aminadab veio Naasson. De Naasson veio Salmo. De Salmo, de Raabe. Aleluia. De Raabe veio Boaz. De Boaz veio Obed. De Obed veio Jessé. De Jessé veio Davi. De Davi veio o Rei dos Reis. Chora-barras. Deus está conosco, irmãos. Deus tem um futuro glorioso para nós. Tome atitudes de fé hoje. Deus está preservando a história para você. Ela não sabia, mas Deus está falando, por causa da sua fé, eu vou marcar a tua história. Ela entra na genealogia do Messias. Só 3 mulheres, dentro de 14 gerações antes da Babilônia e 14 depois da Babilônia, só 3 mulheres aparecem na genealogia de Jesus: Raabe, Ruth e Maria. Consequência daquele que absorve, que crê na palavra dos profetas.
Josué foi salvo. Raabe foi salva por Josué. Foi colocada no arraial por Josué. Teve a vida restaurada por Josué. Agora tem uma história marcada pelo Deus de Josué. Quem crê em Cristo Jesus é salvo. É inserido no reino de luz. Tem uma vida restaurada. E tem uma história marcada com Deus. Agora a última para nós finalizarmos. A história segue. Raabe morre. Vem a genealogia. Aí certo dia um escritor, que alguns dizem que é Paulo, mas não é certo. O Espírito Santo inspira ele para escrever uma epístola, chamada Epístola aos Hebreus. No capítulo 1, como foi lido pelo diácono Christopher, o Espírito Santo fala assim, escritor aos Hebreus, o tema central dessa epístola é a superioridade de Cristo Jesus. No capítulo 1 você vai dizer que Jesus é superior aos anjos, depois você vai dizer que ele é superior a Moisés, depois você vai dizer que ele é superior a Melquisedeque, depois você vai dizer que o sacrifício dele é melhor do que o de bode, e o de touros, e o de cordeiro, e o de ovelhas. Você vai dizer que o tabernáculo da terra é apenas um tipo do tabernáculo celestial. Você vai dizer que a verdadeira arca da aliança, que é a presença de Deus, é Cristo Jesus. Você vai dizer que Jesus é superior a todas as outras tipologias, porque no Antigo Testamento é apenas figuras, sombras, espelho, preparação, tipo de Cristo Jesus. Porém, no capítulo 11, escrito aos Hebreus, começa a escrever aí aos Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Por ela, muitos antigos alcançaram testemunhos. E vai escrevendo. Aí o Espírito Santo é como se estivesse impelindo, inspirando. Coloca aí, o primeiro herói da fé, Abel. Pela fé, Abel. Segundo, pela fé, Enoque. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vai continuando. Ele vai falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés. Aí quando o escritor aos Hebreus está prestes a entrar nos Juízes, é como se o Espírito Santo falasse com ele assim, peraí um pouquinho. Agora você vai escrever sobre uma mulher. E ela é exemplo de heroína da fé. Coloca aí, Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os incrédulos, porque preservou em paz os espias. A igreja fica de pé, Aleluia, esse é o nosso Deus, irmão. Não há desperdício quando se investe na obra de Deus. Não existe prejuízo total. Pode ser em alguns aspectos por um determinado tempo, mas Deus é conosco. Ela não foi destruída com os incrédulos, porque ela creu. Quando nós cremos em Deus, na palavra dos representantes verdadeiros de Deus, quando nós temos o sangue de Jesus Cristo na nossa casa, a nossa família é salva, o nosso lar é preservado. Deus nos tira do mundo, nos insere no seu corpo, no corpo de Cristo, da igreja, nos dá uma vida de honra, marca a nossa história e faz a nossa vida como exemplo de fé para a geração posterior. Ande pela fé, ande com Deus, ainda que você morra, deixe a sua história, vai vir alguém dizendo, ele morreu, mas deixou um testemunho de fé. Deixou um testemunho de fé. Levante as suas mãos. Posso fazer uma oração, pastor? Posso fazer uma oração? Ore ao Senhor, comece a orar. Deus vai acrescentar mais fé no nosso coração.
Ainda que esteja tudo contrário, o Josué espiritual está dizendo: você faz parte do meu povo. A espada não te alcançará, porque você está debaixo da minha mão. Eu já te tirei do muro. Você foi colocado no meio do meu povo. Você é meu, você é minha. Você é minha. Porque tu crestes na minha palavra, eu marco a tua história. Chebe a show me darás. Tem que abaixo, é pouco, é pleque, é fá. Deus te guarda, Deus te preserva. Deus, eu olho pelos teus servos, ó Pai, pelos teus ungidos, pelos teus escolhidos, que o Senhor os trouxe aqui para falar face a face com eles. Deus, acrescenta fé neste coração. Deus, abre entendimento daqueles que estão entenebrecidos. Deus, joga por terra todo desânimo. Deus, derruba toda muralha. Deus, desfaz todo mal. Em nome de Jesus, derrama a tua graça. Em nome de Jesus, seja repreendido toda palavra de descontrole, toda atitude de desânimo, toda atitude de fracasso, seja repreendido agora, pelo sangue poderoso de Jesus. Em nome de Jesus, receba a vitória. Você faz parte do arraial de Deus. Você faz parte do Israel celestial. Você faz parte do povo de Deus. Decreta vitória para os teus filhos, ó Pai. Fortalece aqueles que estão na prova. Se não for o tempo de os tirar, ajude-os, fortaleça-os, dê-lhes graça, poder, resistência, paciência, perseverança, para o teu nome ser glorificado ainda nesta prova. E aqueles que o Senhor decidir arrancar, arranca com mão forte, porque nós somos tuas ovelhas e ninguém pode nos arrebatar das tuas mãos. Aleluia, aleluia. Fique na paz de Cristo Jesus, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Diácono Robson, pastor Eliezer fazendo um término.